Meu nome é Eloy, quero agradecer o convite da Endeavor, mais uma vez, e dizer a vocês que tenho uma empresa, hoje sou CEO de uma empresa, mas eu digo que as empresas não existem, são as pessoas que existem, são elas que fazem as empresas. E tenho certeza que o que vou dizer aqui hoje vai justificar isso, de que nada se faz sozinho, nenhuma grande estrela brilha sozinha, com certeza. Então, queria mostrar um pouco para vocês o que eu aprendi como empreendedor e o que faço ainda é empreender todos os dias. E eu encontrei vários caminhos, e um desses caminhos é realmente quando eu sou o 14º filho de uma família de 15 irmãos. Teve alguém de 10 aqui comigo hoje. E a mãe dele estava aqui, maravilhoso também. E aí, minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 9 meses. Meu pai me deu para minha irmã casada, com 14 anos, casada com 14 anos, me deu para ela e deu todos os filhos. Não ficou nenhum em casa. E aí eu comecei então a minha grande trajetória. Foi muito difícil, mas começou lá no sul. Eu sou gaúcho, mas não sou gay, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Porque todo mundo acha que gaúcho é gay, nem todo gaúcho é gay. Né? E não é porque tenho 4 filhos, não. Mas a ideia é que eu, aos 6 anos de idade, então, com essa minha irmã, ela trabalhava fora, ele também. Ele bebia um pouco, infelizmente, ele bebia um pouco, e ele incomodava um pouco. E aos 6 anos de idade, a gente mudou para Porto Alegre. E aos 8 anos de idade, eu comecei já a vender pastéis na rua. Minha irmã fazia pastéis e me dava numa caixa de marmelada, uma fita grande aqui, de tabletes de marmelada, e eu ia vender na rua. E eu vendia na cabeceira do aeroporto Salgado Filho, bem ali na Sertório, e eu olhava a pista, eu falei, um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Um dia eu vou trabalhar nesse negócio. Então, os sonhos da gente, eles vêm de infância ou não, mas todos aqui têm uma oportunidade de empreender da mesma forma que eu tive. E eu vendi pastéis até os 8 anos e meio. E eu era gago, muito gago. Então, os caras brincavam, vai mamar no bode, não me enche o saco aqui. Mas eu vinha para casa e eu fugia um pouco. Meu irmão mais velho, Jorge, ele era cobrador de ônibus. E então, eu não pegava o ônibus para ir para a cidade, eu pegava o bonde. E minha irmã, não sei, descobria, quando eu chegava em casa, vendendo ou não vendendo, eu apanhava. Então, eu resolvi um dia, que esse meu cunhado bebeu muito, e me deu uma garrafa de vinho que ele me dava, 5, 6 horas da tarde, e vai buscar pinga para mim, pinga com laranja espremida. E um maço de cigarro Lincoln, os velhos aqui já sabem o que eu estou falando. E eu joguei tudo fora e fugi de casa. E aí fugi de casa e eu tinha ouvido falar em São Paulo, é lá que você vai, é lá que você vai vencer, é lá que está a grande oportunidade. Gago, um calção, que lá era calção, né? Na minha época era calção, uma blusa e uma 7 vida. Quem sabe aqui é uma alpargata hoje, né? Uma 7 vida. Naquela época era 7 vida. E eu fugi então, pela primeira vez para São Paulo. E aí eu fui pegando carona. Eu fui, de uma maneira ou de outra, pegando caronas. E com 8 anos e pouco, sem dúvida alguma, eu tinha um pouco de receio. Mas eu fui parando, mentindo muito. A minha mulher diz que eu minto até hoje. Mas eu mentia que eu tinha uma tia na próxima cidade e vim. Quando eu cheguei pela primeira vez aqui em São Paulo, na Praça da Sé, o juizado me pegou. Me botou num ônibus à noite, viação minuano, não existe mais. Me botou num ônibus, larga em Porto Alegre. Desci em Porto Alegre, entrei numa revenda Volkswagen, que ainda era importado, e falei, olha, tio, eu sou de São Paulo, vim procurar aqui a minha tia, não encontrei e não tenho dinheiro. Eles fizeram uma vaquinha, no mesmo dia eu voltei para São Paulo. No mesmo dia eu voltei para São Paulo. E sem dúvida alguma,
Não fui mais para a Praça da Sé, que eu não sou trouxa. Lavava carro, vendia jornais. Quando vendia, ia para o albergue. Na 23 de maio, eu não sei se vocês sabem, tem 3 viadutos. 2 deles viraram albergue quando inaugurou. Ainda existe lá. E um deles é a funerária, né? O primeiro é a funerária e os outros 2 são albergues. E eu tenho mosquitinhos até o dia de hoje. Porque quando você dorme no albergue, eles pegam o cigarro, o palito de fósforo, e põem aqui e queima, e vai queimando. Aí você leva um susto e acorda. Então é importante essa vida, porque você vai aprendendo. Não queria ser preso de jeito nenhum. E aí, voltei um pouco para a Praça da Sé. E lá encontrei um senhor, seu Manuel. E ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Olha, seu Manuel, eu vou lhe contar a verdade. Claro, né? Eu fugi de casa e eu não quero voltar, porque eu apanho lá e não quero voltar. Falou, bom, eu sou aposentado, vou te levar para minha casa, eu tenho 3 filhos, 3 netas, 3 filhas e 3 netas que voltaram para casa. Então você vai me dar uma ajuda. Eu falei, não tem problema. Então, lavei panela, engraxei, lavei pátio, fiz tudo que vocês podem imaginar, até os 11 anos e meio com ele. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa loja de malas na estação rodoviária. E eu vinha do Tucuruvi até o centro, às vezes a pé. E trabalhei lá por um bom tempo. E conheci duas pessoas. Um gaúcho, com 16 anos, que queria viver de mulher. E o sonho dele era casar com uma mulher rica. Vamos para o Rio que a gente vai ganhar dinheiro. E o outro, um Catarina, falou, não, eu só quero trabalhar no Rio. E eu falei, eu também quero trabalhar no Rio. Fui lá nessa família, agradeci a eles e falei, olha, eu gostaria mesmo de ir embora. E aí foi uma das partes mais importantes da minha vida, não tinha documentação. Fiquei no viaduto do Chá quase 6 meses para conseguir uma cópia do meu registro, tirar a carteira de trabalho, aquela época podia, não era crime como é hoje. Hoje, crime é roubar, matar e votar aos 16 anos. Mas é crime trabalhar. Não entendo esse país. Sinceramente, não entendo esse país. Como é que alguém possa roubar, matar e votar no presidente, mas não pode trabalhar? Não é crime alguém trabalhar. Sinceramente, não é. E aí fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, 5 horas da manhã, nunca tinha visto praia na minha vida. Dormi 8 horas na praia, fiquei 14 dias num pronto-socorro. Do Botafogo, ao Lago do Canecão, tomando banho de vaselina, hein? Cuidado aí com a gauchada. Voltei para o hotel à noite, Flamengo, um hotelzinho de 2 andares, na frente cheio de hotelzinhos, que eram pousadas todas de portugueses. Falou, ó, nós temos que fugir à noite porque não temos dinheiro para pagar. Ninguém conseguiu emprego, vamos fugir. Fugimos à noite pelo telhado, caímos numa obra e saímos. E aí eu fui para Copacabana. E lá, sem dúvida alguma, na cidade maravilhosa, eu fui lavar carro e guardar carro em frente ao Copacabana Palace, com 12 anos e meio de idade. E aí conheci um guia turístico, Paulo Geraldo Silveira Tavares, que foi meu padrinho de casamento e infelizmente faleceu. Ele me deu um pouco de oportunidade. Ele falou, Eloy, você está aqui, você quer ir para um emprego fixo? Eu falei, claro que vou. Aí ele me levou para a vovó Estela. Tem uma passagem que eu não contei, mas eu não tinha os 2 dentes da frente. Eu trabalhei numa padaria entre Mafra e Rio Negro, tem um rio, tem uma ponte e uma padaria. Eu trabalhei lá por uns 6 dias para conseguir dinheiro para vir para São Paulo, ou carona, o que for, e eu chamei o padeiro de corno. E ele me deu um soco, correu atrás de mim e me quebrou os 2 dentes da frente. Então eu cheguei no Rio de Janeiro, não tinha os dentes. Eu trabalhei em São Paulo sem os dentes da frente. E aí ele me apresentou então para uma pessoa maravilhosa, que é a vovó Estela. Na vovó Estela, eu tive a oportunidade então de sair das ruas. Porque tinha dia que eu dormia no Copacabana Palace, mas tinha dia que eu dormia na rua. Quando eu conseguia dinheiro, tudo bem.
E ela disse a mim, tudo bem, você vai dormir nesse sofá. Era um sofá de 2 lugares. Você vai arrumar os dentes e vai parar de falar caça, carção, soldado. Esse era o meu... Lembra que nunca mais voltei à escola. Dona Estela me levou na universidade. E lá arrumei meus dentes, como cobaia. Todo mundo é cobaia aí, cuidado aí. Não rio, não. E aí eu tive a oportunidade, então, de aprender a ser um office boy. Aprender a falar o português correto. Ela era muito braba, Dona Estela. Muito braba. Mandou o marido embora e tudo. E ela falou, Eloy, português correto. Dedicação. Meu café da manhã às 8 da manhã, pronto. Batidinho. Nesse café, um pouquinho de água e leite. Todo dia pela manhã. Escovar os dentes. E eu comecei, então, a visitar a Braniff todos os dias, a Panam, a Varg, e eu comecei depois a emitir bilhete. E fiquei lá até os 12 anos de idade. Aliás, até os 17 anos de idade. Quando minha irmã, saindo de Porto Alegre para aventurar aqui em São Paulo com 6 filhos já. Um marido bêbado ainda e meu irmão maior bêbado também. Porque meu irmão maior cantava em boate e ele só cantava se estivesse bêbado. Lembra um pouco Nelson Gonçalves, assim um pouquinho. E aí não tinha jeito. Eu tive uma trajetória extremamente difícil, mas eu posso dizer para vocês que foi uma grande oportunidade para mim. Porque eu consegui fazer muita coisa. E das coisas que eu fiz, tudo eu aprendi. Aprendi. De que se para conseguir alguma coisa, você tem que guardar a sua humildade. A arrogância é a maior ignorância de alguém. E eu sempre guardo isso hoje comigo. Às vezes eu brigo com muita gente, depois eu vou lá e falo, desculpa aí. Porque é fundamental que uma pessoa como eu sobreviva num momento tão difícil que eu tinha como vida. Então eu fiz tudo, office boy, lavei, vendi porta-vaso, vendi porta-vaso é pesado, é de ferro. Fiz tudo na vida, obra, porto, trabalhei em porto, eu fiz tudo para sobreviver aqui em São Paulo. E eu vim para cá com uma idade crítica, muito crítica, de 17 para 18, quartel. Entrei no quartel e viram que eu tinha uma dificuldade. De novo, mais uma dificuldade. Eu estava com sífilis no sangue. E aquela época era muito difícil. E meu sonho era ser da PE, né? Então, eu estava no quartel da PE, mas fui mandado embora pelo 3º dia, depois, antes de cortar o cabelo. Me deram 72 bezetacil e falou, vai embora, desgraçado. E eu fui embora e eu fui me curar. E, consequentemente, mais um caminho. Eu acho que todos os dias nós temos esse caminho. E, consequentemente, eu entendi que vou continuar a minha vida de vendedor. Eu acho que sempre eu fui um vendedor. Encontrar o caminho todo dia. E eu encontrei na atividade de turismo um jeito de vender. Porque entendi que as agências de viagem, na maioria, são compradas. Elas não sabem vender. Prestam um bom serviço, mas não sabem vender. E eu achei que, sinceramente, o meu dom, além da indústria, que eu gosto muito, que você sabe que eu fugi então com 8 anos, porque eu já gostava de viajar. Eu adoro o que eu faço, sou louco pelo que eu faço. Um empreendedor é fundamental isso, acreditar no que gosta e ir atrás. Não desistir nunca. Pode dar um passo para trás, mas depois 2 para frente. Não desistam. Vão atrás do sonho de vocês. Mas entendi que um empreendedor, ele precisa ser vendedor. Eu acredito que um empreendedor tenha que vender o que ele construiu, o que ele sonhou, o que ele empreendeu. Não para vender no dia seguinte a empresa, mas vender o produto, o serviço que ele criou, que ele empreendeu. E criar até a família como eu. Eu criei 4 filhos, eu tenho filhos de 42 anos, 41 anos, 37 anos, de 34 e 5 netos. E agora vou para o 6º neto. Eu fiquei rico no negócio? Não. Eu constituí a família, eu fiz o meu negócio. Eu vi muitos ricos infelizes e conheço muitos ricos infelizes. E vocês também. Então o dinheiro, ele divide, mas ele aumenta a sua visão como família, como cidadão, como ser humano. Aliás, a palavra ser humano é bem clara. Nós queremos ser humano, ainda não somos.
porque matamos uns aos outros. É muito importante o que eu estou falando, mas nós temos que aprender muito ainda sobre isso, sobre o ser humano. E eu tenho, nessa vida, tudo que eu faço, eu vendo. Tudo que eu faço, eu vendo. Só não vendi a mulher ainda, os filhos, nem os netos, isso eu não quero vender. Aliás, vocês viram que eu não casei, então, com mulher rica coisa nenhuma, né? Mas, aos 50 anos, na idade do lobo, a minha mulher descobriu que eu tinha uma namorada e me mandou embora. E aí pegou um bom advogado e me tirou quase tudo. Aliás, é uma advogada, é muito famosa aqui em São Paulo. E eu fiquei só com 51% da empresa que eu queria. Então, fiquei pobre de novo e comecei tudo de novo. Porém, o que eu posso dizer para vocês, que lá daquele aprendizado que eu tive, lá daquele aprendizado de estar na rua, eu falei, aonde eu comecei minha empresa nova, aonde lá, daquela dificuldade que eu tive, que muitos de vocês terão, que é o começar dentro de uma sala, com uma pessoa sozinho, sem investimento, e alguns de vocês podem ter ou não podem ter, mas não devem desistir. Não devem desistir em hipótese alguma. Da Edo eu formei a Flytour, logo em seguida, e hoje tenho uma empresa muito boa, tenho colaboradores ótimos que começaram comigo há 38 anos atrás, há 40 anos atrás, nós vamos fazer 40 anos agora, 5 de novembro, estão no conselho hoje, também, já tenho um conselho executivo desde que eu me separei, lembra? Exigência, e hoje nós temos um conselho não deliberativo ainda, mas muito bem trabalhado, consultivo, com 3 pessoas de dentro da Flytour, colaboradores e 3 externos, prestando conta dentro do site. Se vocês entrarem no site hoje, está lá, 5 anos do nosso fechamento, auditado pela Ernst Young. Muito transparente. Ladrão que rouba ladrão, só lá em Brasília tem perdão. Não pode. Nós temos que pensar que os americanos chegam aqui, investem milhões, e nós não investimos no Brasil. Nós não acreditamos no nosso país. Nós acreditamos pouco no país. Nós temos que acreditar mais em nós primeiro, e depois no Brasil. Esse é um país de oportunidade. Alguém como eu, que não estudou, cheguei aonde cheguei, e ainda vou mais longe. Eu estou com 64 anos e não comecei ainda. Alguém está cansado aí? Não comecei ainda. Então não tenham medo de que eu tenha começado com 24 anos, um investimento próprio. Perdi vários negócios, quase quebrei, em 90 quase quebrei, passei por todos os planos, mas eu briguei com 2 concorrentes meus, e eu fiquei devendo naquela época 3,5 milhões de dólares, vendi 14 apartamentos num dia, e comecei minha empresa de novo, não quebrei. Quebrar uma empresa hoje, e ficar com imóvel, com patrimônio, é no mínimo uma burrice. Comece de novo, porque eu tripliquei o patrimônio depois que eu vendi. Então, acreditar, de novo, acreditar em vocês mesmos, sem ter medo de ser feliz. Porque eu acho que isso que eu faço hoje, uma empresa que está no Brasil há 40 anos, nosso faturamento para este ano é de 4 bilhões e 700 milhões de reais. 5 milhões de passageiros prestados serviços pela empresa. Eu presto serviço na internet, como B2B, e fisicamente com as lojas, com os franqueados. E não tenho medo de dizer para vocês aonde eu quero chegar. Nós queremos chegar, sem dúvida alguma, a faturar 9 bilhões e 400 em 2018, sem medo de ser feliz, 5 mil empregos, porque isso é que tira a violência desse país. Nós não temos emprego ainda, nós não temos educação, e eu acho que isso é importante. Nós temos hoje 13 salas de treinamento no Brasil, eu acredito muito nisso. Quando eu olho aquelas salas lotadas, eu choro, porque é maravilhoso saber que você está capacitando alguém, que está te ajudando, que te trouxe até aqui, que sem dúvida alguma, eu não faria absolutamente nada sem eles. A gente usa muito bem Peopleware, Software e Hardware. É um tripé bastante interessante, principalmente para mim. Eu ainda escrevo errado, eu ainda não sei quando é vírgula, quando é ponto,
Eu não sei quando é N, quando é M. Eu não sei quando é C cedilha e quando é S. Isso quer dizer, o people were. As pessoas me trouxeram até aqui. Acreditaram no meu sonho. Muitas pessoas acreditarão nos sonhos de vocês. Não tenham medo. Não tenham mesmo. Nenhum medo. E, consequentemente, o que me trouxe até aqui, claro que foi esse sofá. Em todas as fly tour, eu tenho esse sofá. Inclusive, eu entro pela manhã na fly tour e passo por ele. Olho para ele, porque às vezes eu venho muito puto na rua, né? Olho para ele e já fico humilde. Na hora. Lembro de onde saí. Desculpe. Casei com a minha mulher de novo, realizei meu sonho e fiquei rico. Fiquei rico. Foi difícil voltar com a minha mulher, foi muito difícil. Meus 4 filhos, levei para o Rio de Janeiro e falou, velho, não vai que ela já está até com o namorado. Falei, deixa comigo. Deixa comigo que eu consegui casar, comunhão de bens, tudo passadinho, uma maravilha. E se ela tivesse aqui, ela dizia, olha, ele esqueceu algo. Ele é mentiroso ainda. Porque, na verdade, eu voltei para tirar o resto do desgraçado. Então, é importante isso. Eu acho que cada um de nós é um provedor de dignidade. É importante isso. Se vocês empreenderem e não pensarem nisso, vocês vão perder o negócio de vocês. Vocês não terão humildade suficiente para continuar. O jogo é duro. E agora eu estou muito feliz porque a gente conseguiu passar isso para um instituto social, onde nós estamos capacitando lá para o primeiro emprego. Lembra o meu primeiro emprego, como foi? Calça, calção, soldado? Muitos meninos ainda têm hoje, de 14 a 15 anos, que não podem trabalhar, que ainda fala velho, mano, e a gente está trabalhando eles 6 meses. Temos um grupo agora, exatamente agora, um grupo de 115 adolescentes, onde a gente quer trazer eles para a indústria do turismo, com o nosso corporativo todo, juntamente com a Prefeitura e o Senac. Nós estamos fazendo esse trabalho. São 115, vão se formar 6 meses de aula, 3 horas e meia por dia, tudo financiado pela dona Tony, minha esposa, e eu. Não incluímos a empresa nisso. Achamos que é um dever meu como cidadão fazer isso. Aliás, eu acho que é um dever de todos nós, fazer a nossa parte também, socialmente falando. Então, quero dizer para vocês que me sinto muito feliz, quero dizer mais ainda, que Deus abençoe todos vocês, e que vocês não deixem de realizar o sonho de vocês. Mas eu diria para vocês não pensarem muito. E para acabar uma história, eu tinha uma avó, como eu fui um neto muito tardio, eu tinha uma avó com 94 anos. Ela tomava mate e chimarrão. E um dia eu fui para a casa dela e ela me disse, eu era muito jovem, e ela me disse, vai buscar para a vovó a minha água para tomar o meu mate. E aí eu fui buscar a água, vinda com ela, quase perto dela, estourou a latinha de azeite, que tinha um arame, e me queimou toda a perna. E a vovó me botou no colo e disse assim, olha meu neto, está vendo esses pés de laranja, mexerica, que lá é mexerica, né? Bergamota, desculpe. Quando a vovó morrer, para de chorar, porque quando a vovó morrer, a vovó vai deixar tudo para você. Ora, a filha da puta morreu, não me deixou um pé de laranja. Então, por favor, não espere pela vovó. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.